E aí, pessoal, hoje é dia do sexo e é claro que virou moda, vai falar sobre isso, né? Então vamos falar sobre sexualidade, relacionamentos, mas também falaremos sobre fotografia e sobre Alzheimer. Eclético, né? Ó, bora, vem conferir o programa. E o Tá Rolando de hoje traz aquele tipo de notícia que a gente adora. Vejam este caso da madrinha de casamento que vai vestida de Tiranossauro Rex para prestigiar a cerimônia da irmã, né? O caso aconteceu no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, e a tiranossauro, digamos assim, é a Christina Meador. Viralizou na internet essa foto e ela explicou que a irmã, quando convidou ela para ser madrinha, disse que poderia se vestir de qualquer jeito. Então, ela resolveu ousar, né? Jesus. Como se não bastasse, depois deu a fantasia para sua irmã. Olha, se eu fosse a irmã, eu acho que eu matava ela. Com, assim, ó, com requintes de crueldade. Mas, enfim, né? Vai saber, o pessoal lá em Nebraska, vai que eles gostam, né? Enfim, cada coisa que a gente vê, né? Tô chocada. Bom, aliás, já falamos de casamento, até interessante falar em casamento, sexo. Isso. Muitas pessoas acham que são palavras que não se combinam, mas não é bem assim. Bom, hoje é dia do sexo, a gente está aqui com a Lucinara Costa, sexóloga, coach de relacionamento, especialista em desejo. Que bacana, hein? Isso mesmo, especialista em desejo. Amo esse trabalho e essa missão aí com as pessoas, né, que buscam mais desejo nas suas vidas. Pois é, o que a gente hoje pode trazer, Lucinara, relativamente a sexo, né? Continua sendo um assunto muito complicado para muita gente, apesar de ser, eu acho interessante porque apesar de ser algo extremamente natural, tanto que todo mundo nasceu de sexo, né? Porque se não houvesse, as pessoas não nasciam, mas ainda é algo difícil para ser falado, difícil de ser trabalhado, difícil até de ser encarado, os problemas que advêm dele. Isso mesmo. O que eu vejo, assim, que existe uma pressão também na sociedade, como tem que se comportar como você tem que se comportar em relação à sua sexualidade, principalmente quando envolve falta de autoconhecimento e quando envolve um outro sistema que é uma outra pessoa que pode funcionar totalmente diferente de ti em relação ao desejo, porque tudo começa pelo desejo. Então, eu acredito que a gente tem que prestar atenção se o sexo, a sexualidade na sua vida está na dor ou está no prazer. Porque quando está na dor, é os conflitos que envolve, daí tu se afasta e tudo que vai gerar. Então, como tudo começa pelo desejo, a gente precisa entender, Ali, dois valores diferentes, que são duas comparações. Pelo dicionário Aurélio, sexualidade e sexo está busca do afeto, busca da ternura, busca do contato, busca do carinho, certo? Quando nascemos, naturalmente, a gente busca prazer pelo peito da mãe. É natural, é primitivo e a gente traz essa memória até hoje. Só que muitas vezes a mulher, ela passa por ciclos, assim como o homem também, mas a mulher é muito mais complexa e é onde o desejo se instabiliza. E aí, no momento que você entende que a mulher precisa da presença, ela precisa estar ali com alguém que está dizendo assim, ó, tá tudo bem, se não deu hoje, estou aqui. Mas nem sempre é assim. E o homem muitas vezes cobra porque ele não se sente amado também. Não se sente amado por quê? Porque o contato físico é muito importante. A questão primitiva, eu vou buscar a caça, eu trago o alimento, tem que ter uma recompensa. É primitivo também. Então, como é importante a gente se comunicar, esse casal precisa se comunicar, essa mulher precisa se comunicar, porque não existe obrigação, existe formas de prazer. Pois é, a palavra obrigação, ela também é muito associada a sexo, porque o que a gente vê hoje é, muitas vezes, assim, uma necessidade de cumprir com aquilo que esperam da gente. Então, quantas vezes por semana? Isso. Ou eu tenho que tá sempre lá, dando no couro, né? Já tivemos uma polêmica essa semana em relação a declaração, né, de uma celebridade, uma apresentadora, inclusive, que a mulher tem que estar sempre disponível para quando o homem quer, né? Complicado isso. Isso faz um mal tremendo para a mulher e para o homem também, porque ele vai sempre buscar, então, no outro, não é assim, é sempre no outro que tem que vir um prazer, é sempre do outro. E a mulher se sente, então, culpada até muitas vezes quando não atende essa demanda.
porque ela não vai conseguir. A mulher real, ela pode ter sim momentos de prazer, momentos que ela se permite, mas vai ter momentos que ela vai poder dizer não e tá tudo bem. E outra, né, Lucinara, é verdade, é fato que a mulher requer um pouco mais de trabalho para que o desejo surja, enfim, para que desperte a vontade por sexo? Exatamente. Por isso que mulheres e homens são diferentes nesse quesito do desejo. A mulher, todos nós passamos por 4 respostas sexuais, né? Mas começa o desejo, a excitação, o orgasmo e o relaxamento. Ok, mas a mulher, o desejo, ela precisa estar com as ideias organizadas. Ela, infelizmente, funciona assim, porque a mulher, todos nós temos o sexo já na mente, é muito mais a nossa mente, o que a gente coloca, os aditivos. Mas a mulher, como ela é muito complexa, o nosso cérebro na área do desejo é diferente da área do homem, a mulher, ela precisa ser estimulada, ela tem que estar com as ideias organizadas e, de certa forma, é ao contrário, ela precisa estar mais relaxada para se entregar. E o homem, muitas vezes, pela ansiedade, ele vai em busca desse prazer com a mulher e aí sim ele relaxa. Então, bom, só aí a gente já vê que há uma certa, né, disparidade de momentos envolvendo ambos. Por isso que a mulher demora muito mais. O homem praticamente, não é regra, como eu sempre digo, existe a particularidade, a singularidade de cada pessoa, mas o homem geralmente... O homem, ele já vai mais direto ao ponto, é muito mais rápido, é muito mais simples. Os homens são mais simples, né? São mais simples. Nada pessoal, meninos, inclusive sou mãe de 2, né? E já vejo como que vamos criar estes homens aí. Agora, sim, hoje em dia, vamos focar um pouco mais na mulher mesmo. A gente passa por diversas fases ao longo da vida. E, como tu falaste, a mulher, ela é muito complexa, cíclica. E tem que estar bem. O que acontece nesses momentos, por exemplo, de pós-parto, né? Ou mesmo da menopausa, que deve ser um momento bastante complicado, porque envolve hormônio, envolve autoestima. Como lidar com isto? Primeiro de tudo é você se avaliar em qual momento você está, respeitar o seu momento e buscar então mais prazer para esse momento. Porque, por exemplo, assim, o pós-parto, ele é tão importante os 3 primeiros meses. Por que eu falo do sexo primitivo? Porque lá no tempo das cavernas a mulher dava a cria e ela ficava totalmente focada para proteger a sua cria e não deixa de ser diferente até hoje. Infelizmente a gente perdeu muita conexão, porque muitas vezes tu já tem que voltar para o trabalho, tu tem que dar conta do cachorro, da casa, de tudo. Mas veja bem, nestes 3 primeiros meses, principalmente os hormônios, é uma questão biológica e fisiológica. Os hormônios, eles estão muito mais para produzir leite, proteção para sua cria e o próprio esgotamento, muitas vezes mental, porque tu pensa muito como a tua vida vai ser com aquele novo ser, com todas as preocupações que vêm. Só que existe, Ali, os momentos que é importante, é isso que faz a diferença. Os momentos de você entender, ok, estou nessa fase, mas essa fase vai passar. E aí, quando eu estiver me sentindo melhor, mais preparada, eu vou criar momentos de intimidade com o meu companheiro ou comigo mesmo. É aquele tempo que eu vou pedir para alguém ficar com o meu bebê, seja o meu companheiro, não sei se às vezes tu tá numa maternidade que às vezes tu não tem um companheiro, então eu falo que é muito complexo, mas é aquele momento assim, só um momentinho que agora eu vou pro banho. Aí você conseguir se conectar e se permitir, porque é isso que vai começar a gerar mais dopamina e prazer. Então existe um momento biológico, cíclico, que a mulher não vai conseguir dar conta de produzir desejo nos 3 primeiros meses pós-parto. Tu falaste isso em se permitir, né, dentro do banho. Aliás, pra quem ganhou bebê, tomar um banho é uma maravilha. Tu te tranca lá dentro, fica meia hora, o banho mais longo do mundo. Mas esse é o prazer real, né? Esse é o prazer real. Mas tem essa coisa, de novo, vou retomar a questão da autoestima, porque pra mulher também tem uma série de outras questões que são prévias ao sexo, como, por exemplo, estar à vontade com o seu corpo. Exatamente. E a gente vê hoje em dia uma pressão enorme, muitas mulheres insatisfeitas ou envergonhadas e correndo atrás de padrões que são inviáveis. Isso. É que nem eu digo assim, ó, eu faço o convite, você, mulher que está me assistindo, para quebrar já um padrão hoje no dia do sexo. Não seja dual, ou sim ou não, ou magra ou gorda, ou tem que ser o certo ou tem que ser o errado. Não faça isso, porque senão você sempre vai se comparar. Então, o que eu digo assim, ó, busque a sua singularidade. Buscar a sua singularidade é aceitar o que você tem de melhor. Mesmo ganhando um bebê, você vai ter algo de melhor. Porque você está
ou sentindo, ou é um paladar, ou é um cheiro. Tem outras questões que vão te deixar mais atraente, que vai te deixar com mais desejo, inclusive. Agora, se você busca essa autoestima nos padrões que existem na sociedade, a gente está ferrada. Busque a sua singularidade. Busque o seu prazer. Por exemplo, assim, tem mulheres que buscam a autoestima, muitas vezes voltando a ser útil, fazendo algo que dá prazer. Seja se arrumar melhor, seja indo com tempo lá no salão, seja algo que ela busca prazer, que ela pode dividir, que ela pode às vezes ter um momento de conversar com as amigas. Existem várias outras formas de resgatar a autoestima, mas não se abandone com essas pressões que tem que ser uma coisa ou que tem que ser outra. É que isso é difícil. O que é difícil, todas nós sabemos, mas realmente é um mergulho para dentro de si para até se libertar e nas pequenas coisas simples. Tipo o que, assim, nesses exemplos que tu deste? Nesses exemplos, se você não está tendo tempo para se cuidar, tem como você cuidar do outro? Não. Se você não está tendo tempo para se arrumar e se sentir mais atraente, mais bonita, é isso que eu digo, seja para você. Colocar aquela blusa, aquela roupa que te deixa com valor melhor ali pro teu peito, colo, sei lá, um degote, enfim. Um salto alto, daqui a pouco, eu ouço assim, nossa, Lucinário, faz tanto tempo depois de filhos eu não boto mais salto alto. Te permite um dia, pelo menos, que tu faça algo com uma amiga, vai lá tomar um café, qualquer negócio de 15, 20 minutos, vai mudar a energia. Não dá é uma assim. virada de chave? Dá uma virada de chave. E na intimidade com o casal é a mesma coisa, é o desejo de estar junto, mas não com aqueles papéis lá, que é conta para pagar, que é lixo para levar. Sim, de gestores domésticos. Isso, sai fora disso, vai fazer outras coisas que o teu cérebro permite novas informações, novos aditivos. E na autoestima da mulher isso serve no banho buscar fazer pompoarismo, né? Usar uma maquiagem, quanto faz a diferença a gente muitas vezes ter tempo para se maquiar, colocar um batom, fazer a unha, porque eu sei que dona de casa, empresária, mãe, filha, é tantos papéis e aonde que tu tá na intimidade contigo mesmo. Até muitas vezes você sair para fazer algo como eu falei, assim, de comer algo gostoso, com prazer, com tempo, porque quando a gente é mãe, às vezes nem tempo para comer a gente tem. Verdade, exatamente. E agora tu falaste uma coisa que eu achei bem interessante de comer algo, na verdade, isso traz o prazer e estar aberta a sensações. Exatamente, Ali. Isso que as pessoas precisam se permitir. Não é só necessariamente o sexo o tempo todo com o outro, porque isso é muita cobrança. Não, até porque o sexo daí entra em uma das obrigações diárias, que é acordar de manhã, vai na academia, daí almoça, pega a criança na escola, é uma obrigação. E aí tem mais um cheque para fazer. Isso, exatamente. Agora, olha como, vamos pensar num cenário na prática. Se você não teve aí muito tempo aí durante essa semana, se você está sozinha, faça isso com uma amiga especial, alguém que você queira. Se você tem um companheiro, procure fazer isso com o seu companheiro. Pense em um lugar simples, não precisa muita grana. Pense num lugar simples. Quando a gente fala em qualidade de vida, não é qualidade de vida, a gente não pensa em celular, a gente não pensa em televisão, em informática, nada disso. Quando a gente pensa em qualidade de vida, geralmente a gente pensa ao ar livre, natureza, não é assim? Qualidade de vida não se remete a isso, qualidade de vida sexual também. Vai para um lugar que você fique relaxado, que daqui a pouco você vê formas de prazer. Tem lugares em Porto Alegre fantásticos, ao ar livre, que você bota lá na mesinha, tá perto de uma árvore, toma aquele cheirinho de café, aquela memória, conversa com... eu achei que era lugares em Porto Alegre ao ar livre, que era para aproveitar e fazer sexo, eu tava apavorada. Não, calma. Aí, olha só, aí você vai nessa conversa ali no café, sentindo algo gostoso, o que tu gosta de comer e tal, e tu já vai falando e fazendo o teu cérebro, vai produzindo dopamina, ali, serotonina e tal, porque tu tá tendo prazer naquele sabor, naquele cheiro, naquela sensação. Pensa no que tu pode levar isso pro sexo na linguagem. Cheiroso, quente, saboroso, tudo isso que você fala durante a sua comida gostosa, leva isso pro teu sexo à noite. Todas as palavras que tu fala, saboroso, quente, delicioso, gostoso, molhadinho, tu não fala tudo isso quando tu vai comer algo gostoso? Naturalmente tu não fala isso? Leva isso hoje pro sexo, pra cama. Olha só que interessante, porque é uma dica muito fácil, muito simples. E, aliás, dá pra fazer uso, então, daquelas ferramentas, como, por exemplo, óleos que tem cheiro, né? E, enfim, que estimulam essas sensações. Exatamente, porque isso é um outro componente muito importante, o ingrediente que tu tá colocando na tua sexualidade. O sentido, o paladar, o olfato, a visão, a audição. Como é importante tu ir se preparando. Sabe por quê, Ali? Você se preparou para estar aqui hoje nesse programa, eu me preparei, os convidados também. A gente não está tendo tempo para se preparar para o sexo. É muito corrida a nossa vida.
pegue um dia, não sei qual dia, mas pegue um dia e veja como, experimenta fazer diferente se você se prepara mais para o sexo. E não é quantidade, é qualidade. Se prepara mais. Eu vou dar um exemplo simples. Nesse dia, você pode então já começar a pensar como eu me sinto mais atraente. É fazendo a minha unha, eu mesma vou dar um jeito. Vou ficar hoje de unha pronta, vou começar a me vestir. Ai, como eu tô linda, como eu tô maravilhosa. Um outro momento é, vou preparar uma comidinha gostosa para mim, para o meu companheiro, que ele gosta, eu vou pedir ajuda, mas eu vou de uma maneira diferente. Eu não vou ficar cobrando nada, eu vou dar o exemplo. Eu vou lá fazer e tal, vou fazer aquilo ali, vou experimentar, vou sentir, me permitir. Tudo isso de forma prazerosa, sem cumprir a tarefa. Entende? Sim, é completamente diferente, né? É pela curtição. É pelo momento do agora. Que maravilha. Mas eu acho que isso tem muito... Eu acho que a grande mensagem que fica é a gente se dar o tempo para as coisas e botar o sexo como uma das coisas que tem que ser curtidas. Com mais tranquilidade, com mais prazer mesmo, né? Prazer mesmo. E eu vou dar o exemplo. Eu gosto sempre de falar das mulheres que eu atendo. Tem mulheres que buscaram, e realmente é uma realidade, buscaram ajuda porque o desejo estava completamente fora do dia a dia. Era muito mais cumprir a tarefa e a obrigação. E isso mata, porque mata o teu desejo e a tua autoestima, porque daí tu fica na dor, tu não fica no prazer. Existe a tua frequência que é diferente. Quando tu vibra na frequência do prazer, tu acorda de um jeito diferente, tu pensa sobre sexo diferente, de forma diferente, mas tu precisa te permitir ver o teu momento para isso e qual realmente é a permissão com que tu tem, com que é possível. Não fazer coisa assim de outro mundo que não é possível. Não vai ser todo dia que tu vai poder pensar sobre sexo dessa forma, mas não se abandona, vai chegar um momento. Será que amanhã, final de semana, será que não tem um tempinho aí na agenda que dá para pensar com mais elaboração sobre essa qualidade sexual? Aliás, eu até te faria uma pergunta para finalizar o bloco. Pensar sobre sexo estimula o sexo? Exatamente, porque tu começa a produzir substâncias que é como se fosse assim, ó, tu tem um canal aqui de receptor. Então, tu vai mandar informações para o teu cérebro, que nós temos a glândula pineal, ela começa a receber informações de prazer. O teu corpo naturalmente vai se preparar mais para o sexo. Porque nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, então a gente precisa ser tocado, ser sentido, um cheiro, uma música. A música, então, ajuda demais. Não vá para a cama vendo TV e tragédia. Ah, não, né? Isso não vendo ajuda. TV e de meia, por favor, não. Então não. Fica a dica que é hoje, já que é dia do sexo, vamos pensar sobre sexo. Eu acho que de noite vai todo mundo abalar a cidade, olha aí. Bom, obrigada, Lucinara, pelos esclarecimentos. Nós vamos para o intervalo e na volta falaremos de fotografia. Não sai daí. Já de volta, e agora é hora do Virei Mamãe. Chegando pro primeiro passeio da escola. Thomas, tu vai te comportar hoje? Sim. Ainda bem, né? Tô gostando dessa história do sim. Mãe é tudo igual, né? O povo que tinha lá para abanar para o filho dizer tchau, meu filho, eu te amo. E eles morrendo de vergonha. Que maravilha. Bom, Camila Boton, fotógrafa, 16 anos, diretamente de Palmeiras das Missões, para o Virou Moda. Veio contar um pouquinho, dividir a sua trajetória com a gente, né? E nós estávamos conversando antes, Camila, super legal a forma como tu te aproximou da fotografia e essa ideia de que as imagens contam histórias. Sim. Primeiramente, estou super feliz de estar aqui, né? Muito lisonjeada, muito grata. E realmente falar do meu sonho me enche de prazer, traz muita alegria. E são 16 anos de carreira, né? Quase 20 anos. E de um grande sonho que começou do nada, sem pretensão alguma. Meu esposo era fotógrafo e a gente se encontrou, estamos juntos já há 22 anos, temos 3 filhas. E ele também é fotógrafo.
E sem nenhuma pretensão, ele me disse, Camila, o que tu acha? Vamos começar juntos? E eu falei, ele já era fotógrafo. Ai, que coisa linda isso, sim. né? E eu disse sim. Eu disse sim, eu não hesitei. Eu tive um pouco de medo, mas eu não hesitei. E eu fui sem saber fazer absolutamente nada, nada mesmo. E eu fui aprender. Eu me dediquei muito. Foram anos de incessante aprendizado mesmo, muita dedicação, porque eu sempre acreditei que as pessoas precisavam do meu melhor, né? Não do mais ou menos, fazer de conta, não. E como tu falou, né, antes, quando a gente estava conversando, tem muitos fotógrafos dessa nova geração, né? Eu iniciei no filme ainda, então na câmera analógica, depois a gente partiu para o digital. E a gente nós sempre procuramos acompanhar essa evolução, né? E transformar esse sonho de todas as pessoas, porque quando a gente fotógrafo, a gente participa do quê? Das partes felizes, né? Dos momentos alegres da vida das pessoas, mas com muita seriedade, com muita responsabilidade, porque é através da nossa fotografia que essa história vai ficar contada, né? Sim, e olha, como tu falaste, responsabilidade. Vai fotografar um aniversário, um casamento, tem que ter essa sensibilidade para pegar aquele sorriso, aquele momento único. Exato. Como é que vocês trabalham isso, Camila? Então, a gente procura ter sempre muita atenção, muita concentração, muito cuidado também com o pós, né, da fotografia, que é super importante. Ter cuidado com todo o processo de arquivamento, enfim, toda a parte técnica, né? Mas primeiro eu mergulhei totalmente, depois dessa parte técnica, eu mergulhei totalmente na parte da emoção mesmo, conectar os meus olhos ao meu coração. Porque tudo que eu sinto, tudo que eu procuro perceber nas pessoas, né? O que elas estão sentindo, eu procuro colocar na minha fotografia, é isso que eu procuro fazer. E o que acontece? Na verdade, eu acredito muito que a fotografia ela faz parte de contar histórias, né? Que a nossa história vai ser contada através da fotografia. Eu tenho isso muito nítido na minha mente, na minha percepção, que desde os primórdios a fotografia ela era... Os desenhos, né, nas paredes, tudo foi pintado, as pessoas procuravam transcrever o que elas estavam vendo, né? Então, olha que incrível que é a fotografia. Na verdade, como nós vimos os nossos avós, né? Nós podemos ver os nossos bisavós, os nossos tataravós, é através da fotografia. E hoje, através desse mundo tão tecnológico, né, tão digital, muitas vezes isso está se perdendo. Por isso, ter o cuidado de ter um ensaio de família, de ter esse momento com os nossos pais, com os nossos avós, para deixar a nossa história sendo contada. Porque é através da fotografia que a nossa história vai ser contada. Pois é, porque hoje em dia a gente tira tanta foto, mas no fim acaba nem olhando para elas. Exato. Fica tudo lá arquivado na nuvem. Exato. Mas muitas pessoas deixam de ter este momento de registro. Eu achei bacana que tu falaste também assim, é um momento em família, né? Exato. Até é uma diversão também. Exato, com certeza. Tirar esse tempo para os filhos, para os pais, né? Porque os pais também estão carentes dos filhos hoje em dia, né? É uma troca mútua. Então, você ter esse tempo para os teus pais, para os avós, compartilhar tudo isso, juntar todo mundo e fazer um ensaio de família e ter essa história para contar, porque os meus netos vão ter aí uma herança afetiva, uma memória de um dia feliz, né? Eu tive uma experiência incrível com o Juliano, meu esposo, e com as minhas filhas, que foi no Dia dos Pais, que a gente fez um ensaio de pais e filhos e que retratou exatamente como eles são, a alegria, a diversão, a espontaneidade, eles são muito felizes, eles são muito alegres juntos. E o que aconteceu? Ter materializado aquele momento para mim foi incrível, porque eu vivi a experiência que eu faço com as outras pessoas, né? Então, ter na mão o papel, visualizar aquele livro, daquele momento feliz, é isso que eu quero que as minhas filhas guardem para o futuro. Sim. Quando elas tiverem os filhos, elas terem essa ideia de que elas viveram aquele momento feliz, apesar de os dias muitas vezes não serem tão bons. Mas aquela fotografia faz com que você resgate dias bons. Ter um quadro de família em casa faz com que você perceba, poxa vida, será que isso mesmo que não está tão legal tem valor? Não, porque aquilo que eu construí, que está ali estampado na minha parede, é o que tem valor. São as pessoas, né? Não são as coisas. Então, muitas vezes eu procuro resgatar. E foi aí que eu encontrei o Live Dream, que é um projeto novo, super especial, que eu trabalho com crianças de 2 a 10 anos, que ele me
transformou a percepção que eu tinha completamente da fotografia. Ele veio melhorar cada vez mais. Então, isso. peraí, que nós temos imagens para conferir Isso. desse ensaio e enquanto isso tu vai me contando um pouquinho sobre ele. Olha aí, ó. São fotos lindíssimas. Isso. Peraí, volta lá para a primeira, vamos ver. Vamos voltar a foto. Isso, Aí. esse é um ensaio de 15 anos que eu procuro também resgatar um pouco da coisa das meninas, dessa leitura de não mulher, né? Dessa transição, é um ensaio de 15 anos. E aí adiante nós temos um pouquinho de cada coisa que eu trabalho. Linda, essa foto é mágica. Vamos para outra. Próxima. Aí. Esse é o ensaio na serra também, que a gente contextualiza a paisagem com movimento, né? Para poder ter que esse ensaio ele fique interessante para elas também, né? Bem importante. Olha que lindo. Maravilhosa. Também construção de luz, sombra, movimento, né? Cores. Ensaio de 15, festa de 15 anos. Como as meninas têm feito festas de 15 sim, anos, né? Sim, que bom. Essa é a minha família. Olha aí! Então é isso que eu falei, é o retrato deles, esse é a minha família, nosso cachorro junto. E quem é que fotografou? Eu. Sim, tu não tá... E daí vocês não têm uma foto... É o ensaio do Dia dos Pais. Mas e vocês não têm uma foto então, dos 5? agora nós vamos fazer um ensaio de família. Sim. Porque eu tava do outro lado da câmera Tu nessa tava oportunidade. Ali, tu deve ter te divertido Exato. olhando pra eles Sim, e tirando muito. as fotos. Esse é o ensaio de mães, que eu procuro também resgatar essa coisa da maternidade e também não perder um pouco da sexualidade, da sensualidade da mulher, Não, né? Tá maravilhosa essa foto e eu acho que ela traduz muito bem exato, o que tu exato. mencionaste. Porque eu acabei me tornando a fotógrafa da família, entende? Sim. Eu não sou fotógrafa de família em especial, só fotografia de família. Eu faço casamentos, eu faço 15 anos, eu faço as mães, porque como nós moramos numa cidade do interior, né, numa cidade pequena, acaba que o quê? A gente vai passando a transição, né, do casamento para a gestação, para o newborn, e eu acabei me especializando um pouco em cada área. Sim, e tu consegue realmente acompanhar a vida inteira da deles, família toda. Né? A gente acaba fazendo parte da família. Linda, né? Muito legal. Linda, eu adoro essa fotografia. Gostei da produção, inclusive, do styling ali deles. Sim, muito legal. Muito bacana. E isso... Como é que tu te sente? Ai, olha aí que amor. Esse ensaio infantil. É o Pequeno Príncipe e a Branca de Neve. Ensaio infantil também, que eu trabalho com as crianças de todas as idades também lá. E aí, ai, que coisa mais... Como as pessoas gostam de ser fotografadas, sim, né? Na verdade, isso movimenta muito o ego, né? Movimenta muito se sentir bem, se ver de uma maneira que no dia a dia a gente acaba não se vendo, né? Agora, a iluminação e as cores têm uma jogada toda especial nas suas fotos. Com certeza. Esse é o Live Dream, que esse é um resgate, na verdade, desse mundo tecnológico e digital, das crianças terem uma oportunidade, uma experiência do que elas não estão habituadas a viver, né? O Live Dream, ele faz com que a criança projete coisas... Olha que linda essa fotografia. Maravilhosa. O que acontece aí? Ela acaba vivendo uma experiência que ela não está acostumada no dia a dia. E os pais estão podendo oportunizar isso para os filhos de uma maneira muito especial para que faça parte da herança emocional deles esse trabalho. Para que daqui 20 anos, esse é o newborn, para que daqui 20 anos eles possam contar para os filhos deles que eles tiveram aquela experiência que hoje não está sendo vivida, né? Sim, é interessante aquela foto que tá a menina encostada numa árvore. Exato. Quantas crianças, as nossas são de apartamento, conseguem se encostar numa árvore e curtir a vida? Ai, que coisa mais bonitinha, caretinha de bebê. Esse ensaio de casal, né? Casamento, que eu faço muito também. E o que bem fora do convencional essa foto. É bem bacana, né? Linhas e percepções, né, que a gente procura cuidar muito isso também, para que a gente tenha a parte visual muito clara, né, porque a fotografia ela precisa ser gostosa de ser vista, né, ela precisa iluminação, né, contornos. E o que acontece, que eu estava falando para a Carol antes de entrar agora, na verdade, temos crianças lá que não sabem que o leite sai da vaca, que o peixe vem do açude ou vem do mar, né? Eles não têm essa percepção.
porque mesmo no interior, porque é tudo muito rápido, é tudo muito superficial. Hoje é mais fácil você dar o game, você dá o controle remoto, você dá um avião que voa com controle, né? Sim, elas não têm nem acesso a essa rotina. Exato. E o que eu proporciono para eles? Um avião de madeira, um bodoque, que a experiência de fazer a bola voar, a pedra, para eles é sensacional. E é algo que eles não imaginavam. E é algo que eles vão ter para contar para os filhos deles, para as nossas gerações, né? Então, eu fico muito feliz de fazer esse trabalho, porque eu penso que eu vou poder estar fazendo parte da história dessas pessoas, contribuindo, né? Para que eles tenham uma história para contar no futuro. E tu faz também um trabalho que vai além do registrar o momento, tu está oportunizando uma experiência. Exato. Isso é uma coisa muito atual também, Exato. né? Fazer com que as pessoas vivam momentos, vivam situações diferentes. Exato. Experimentem. Exato. Esse é sempre o meu propósito, que elas vivam uma experiência lá comigo, tanto no ensaio de mulher, quanto infantil, quanto de família, o casamento, né? Para que realmente as pessoas vivam aquele momento, para que fique guardado uma experiência bacana. Muito legal. Agora eu estou vendo que temos ali ao lado uma caixa, tá? O Senoval está cuidando dessa caixa. O que temos aí? Vamos ver. Então, aqui eu tenho o Live Dream, que é o nosso projeto que eu estava falando anteriormente. Vamos mostrar. Isso. Olha só, não, que lindo esse álbum. É, ele o que é muito é bacana. essa capa aqui? Ela é uma capa acrílica. Olha só. Muito legal. Muito bacana. Essa experiência é incrível, né? Ela é única, a gente produz figurino. Ai, olha que gracinha, então, ela fazendo um pão ali, que tá tirando farinha. Exato. Eu sempre pergunto para os pais o que eles querem deixar para esses filhos de herança emocional e de recordação, né? Aí então a gente faz uma reunião antecipadamente e decide e define algumas possibilidades de criação com as crianças. Daí eu produzo figurino, tudo, acessórios e locação. Que legal! Tu que vê tudo, então. Tudo. Não, porque isso é uma coisa... Exato. Eu entrego tudo, né? Pronto. Eu só olha aqui, essa tá muito fofa, com pãozinho. Linda, já tá né? gostoso esse pão. Linda. Então, olha só, essa experiência com o lampião, fotos até de ilustração de contos de fadas. Sim, exato. Assim, na verdade, resgatar o lúdico da criança, né? O imaginário. Olha só a experiência dela, né? Como é que tu produziu essa foto aqui? Então, aqui eu tenho uma folha que eu busquei e arranquei, né? E eu tenho a minha assistente que está com um regador regando. E essa água existe, só depois tem o pós-produção com um pouco mais de água, de chuva. Dá um pouco mais de efeito. Exato, mas exato. Isso aqui foi feito mesmo com foi água feito e folha. na hora. Porque olha que coisa mais bonitinha essa aqui. O que a gente quer é que as crianças vivam essa experiência real, né? Que eles se divirtam verdadeiramente. Olha que coisa linda, olha né? Essa foto aqui, mágica. Linda, né? Linda. A próxima também é sensacional. A outra. Tem muita coisa tem muita diversão, e é legal né? ver, a gente viu as fotos na tela, mas é legal ver essa sequência. Exato. E o efeito no preto, como é que ela é entregue no álbum, porque... Tudo isso é pensado, né? Na diagramação, no pós-produção, como os olhos vão... como essa fotografia vai ficar mais interessante. Essa foto aqui poderia ser, inclusive, assim, chamada para filme, né? Exato. Não parece aqueles... Sim. Posters de filme. É isso mesmo. Então, olha que coisa linda, né? Ai, meu... A experiência com o pintinho, né? Com as galinhas. Ele estar com o bichinho, né, na mão é muito bacana. E a roupinha, meu Deus do céu. E as galinhas bem ali, né? Tranquilonas. Olha o coelhinho, né? Aqui nós temos o coelho. Ele tá dando a cenoura pro coelho. E muitas vezes as crianças nunca tiveram essa experiência, então por isso que a gente procura ter muito cuidado de atender isso, né? Olha esta imagem, que coisa maravilhosa. Então eles... Mais um cartaz de filme. Tia, onde está o adesivo? Onde está o controle remoto? Onde estão os botões do avião, né? Eu falei, não, meu amor, agora é você que vai fazer o avião voar. Então ele jogava o avião, descia da escada. Então tem movimento, tem atividade, tem interação, tem tudo nesse trabalho, Isso também deve se refletir, né, Camila, na emoção da criança. Sim. Porque ela acaba o olho brilhando. Imagino que isso tu consiga pegar. Os pais choram, né? Os pais choram quando assistem o Live Dream. Fazer durante a produção. Sim, porque eles pensam, como eu não tinha pensado nisso antes. Olha, isso aqui é o que tu falaste. Exato. Aqui, né? Como eu não oportunizei o meu filho fazer isso antes, né?
Eles falam muito daí isso. a pessoa já entra, inclusive, num momento de reflexão sobre tudo que Exato. sobre as coisas que importam na vida, Exatamente. né? Olha isso. esta imagem. Eu tenho pais que depois do Live Dream estão fazendo isso com os filhos. É muito incrível. E essas locações, tu tem já algumas Tenho que tu tudo, vai? sim. A gente tem os contatos com as pessoas lá, que são todos conhecidos, né? Cidade pequena tem disso também. E aí a gente tem acesso. Com lampião. Exato. Teve o último ensaio que não tá aqui, que a gente fez uma fogueira e ele assou marshmallow na fogueira. Então foi muito bacana, a cabana com algodão cru e feito de taquara, algodão cru e a menina lendo um livro dentro da cabana com a fogueira na lateral. É incrível, agora, foi os últimos isso aqui ensaios. É de verdade? É real, é real. É inacreditável. É real. É real. Olha só. É real. É lindo, né? E o que é a sensibilidade, só voltando à sensibilidade de botar assim, ai, peraí, aqui ele nesse cantinho, né, com todo o cenário. Isso vem a parte técnica da fotografia que a gente tenta conectar com o que a gente quer transmitir, né? E isso aqui a mãe queria que eu deixasse algo assim, filho, o caminho eu te dei, agora você precisa trilhar. Exato. Gente. Então, tudo é contextualizado, né? Que coisa tem linda. um fundamento, e daí não é uma a última fotografia. foto é essa aqui, Exato. com essa mensagem. Exato. Olha, Exato. meus parabéns. Obrigada. Eu me arrepiei olhando. Eu só imagino que esses pais não bacana. sentiram mesmo. Que legal, fico muito feliz. E falaste a experiência para as crianças, mas também foi uma experiência para os pais. Sim. Então todo mundo saiu maravilhado. Sim, sim. E depois ainda chega as fotos. Chega as fotos. Quando eles recebem o álbum é algo incrível, é sensacional. Bom, essas fotos, essa ideia do Live Dream, ela é só para crianças ou tu já fez com adultos? Não, assim, ó, tem um pouco do fine art, que é a fina arte da fotografia, né? Que é uma fotografia que traz uma ideia de cinema, de arte, de pintura, né? Tá junto com esse Live Dream. Porém, ele é direcionado até 12 anos, né? Porque aí tem a questão do lúdico, do brincar, né, do interagir, porém existem as possibilidades que entra mais na linha do fine art daí, que é essa fotografia com adultos, com longos vestidos. Sim, ou até mesmo aquela primeira foto inicial, que era a menina sentada com todo tem um pouco janelão. disso, né? Exato, e um monte de livros, porque ela era uma menina que amava a leitura. Então eu procuro muito isso, em qualquer ensaio, ter um propósito, né? Eu procuro saber da vida de cada um, dar a importância para aquela pessoa que está ali. Porque é importante que eu saiba que ela gosta de leitura, porque isso vai ficar para ela para sempre. Não é só um ensaio fotográfico da modinha, que usa óculos redondo, que usa fumaça, que usa luzinha, que é o que está acontecendo. Tudo tem um propósito, eu procuro ter isso. Aí volta para o que tu falaste, né? Como é que a gente vai ser lembrado, como é que a pessoa vai olhar e lembrar daquela mulher. Muito bacana, meus parabéns. Obrigada. Lindíssimo teu trabalho. Eu me emocionei aqui olhando as fotos. Obrigada. Então, hoje eu tô louca pra fazer com os meus filhos. Estamos aí, né? Tu foi falando e eu fui imaginando, Exato. assim, sabe? Porque a gente fica, né? Mas, muito Camila, bacana. muito obrigada mesmo pela tua presença e por dividir conosco essas imagens. Foi um prazer. A gente vai pro intervalo agora e já volta. E o papo daqui a pouco é Alzheimer. Não sai daí. Já de volta, e o papo agora é sobre Alzheimer. A gente está aqui com o Paulo Viana, profissional de saúde, e com a neuropsicóloga Lidiane Klein, que vai nos explicar um pouquinho como é que é detectado o Alzheimer, né? Como é que ele se caracteriza e quais são os cuidados, né, Paulo? Vai, inclusive, rolar no dia 17 de setembro agora um workshop. Como é que é o nome mesmo? Será que é Alzheimer? Eu me esqueci. Não, a gente tá brincando, mas é um papo super sério e que mexe muito com... Acho que toca todo mundo, porque no fundo nós temos muito medo de esquecer, né? É engraçado que vocês estão aqui falando depois da entrevista com a Camila, que falou muito em eternizar momentos, em como nós vamos ser lembrados. Eu acho que todo mundo tem medo de ser esquecido, né? Sim. Então... Como é que se verifica que alguém está sofrendo de Alzheimer? Bom, eu acho que, né... Posso iniciar? A Lidiane, eu acho que pode explicar melhor, né, sobre a doença de Alzheimer. Então, vamos lá, Lidiane. Tá. Primeiro, começa justamente por esse aspecto que comentaste, que é a questão da memória.
Então, quando a pessoa ou a família começa a observar prejuízos de memória, aí começa, em alguns momentos, se preocupar e procurar auxílio. Tem uma questão que acontece que, às vezes, as pessoas demoram para buscar um pouco o auxílio porque acreditam que os esquecimentos eles são normais do envelhecimento. E, na verdade, não é. São esquecimentos mínimos. É normal esquecer em qualquer idade, mas no envelhecimento também são esquecimentos mínimos. Então, às vezes, as pessoas acreditam que os esquecimentos que estão acontecendo são normais do envelhecimento e não buscam um auxílio profissional para entender se esses esquecimentos estão dentro do esperado para a sua idade e a sua escolaridade. Sim, o ideal então é, ups, comecei a esquecer. Algumas coisas banais, são banais os esquecimentos? Normalmente começa com esquecimentos recentes. Não é somente os esquecimentos que caracterizam o Alzheimer, mas principalmente o que as pessoas acabam mais notando é sobre os esquecimentos de acontecimentos recentes. Às vezes também confunde porque as famílias pensam assim, bom, tá esquecendo coisas agora, mas lembra todas questões de passado. Né? Mas é uma característica do Alzheimer ser só os momentos recentes, né? Ter mais esse esquecimento. Que outros sintomas teriam, então? Porque tu comentaste ali, não, são os esquecimentos é que as pessoas mais notam. Mas o que mais é possível perceber para dizer, isso aqui pode ser Alzheimer? Tem uma característica bem marcante, é a questão da desorientação no tempo e no espaço. Então, é muito comum a pessoa começar a se perder em lugares que anteriormente eram conhecidos dela. Então, vai para algum lugar, se perde. A questão da desorientação também no tempo, que dia é hoje, que mês, que ano que tá. Essas são algumas características que podem aparecer. Mudança de comportamento também e de humor. A pessoa agia de uma forma e de repente começa a mudar. Só que também tem uma questão assim, que o Alzheimer ele não acontece de uma hora para outra. A gente acorda um dia e está com Alzheimer. Não, ele é um processo. Então já vai ao longo dos anos aparecendo alguns sinais, mas às vezes as pessoas não estão ouvindo os sinais que estão se apresentando. E muitas vezes a pessoa também não quer ver, né? É difícil se confrontar com um problema que pode estar te atingindo. Mas dentro dessa ideia, eu conseguindo verificar um Alzheimer precocemente, é possível contorná-lo ou minimizar os seus efeitos ou fazer com que demore mais para que venha o problema maior? Primeiro, assim, tem a questão, bom, tô com esquecimento, aí procura um profissional. Tem que procurar um profissional porque esses esquecimentos, eles não quer dizer que a pessoa está esquecendo que é Alzheimer. Tem que fazer uma investigação clínica para descartar todo um monte de outras possibilidades. Às vezes, deficiência vitamínica pode dar problema de memória, questões atencionais, pessoas com perfil mais desatento, fica com problema de memória, questões relacionadas a estresse, depressão, uma pessoa que tem depressão profunda não tratada pode simular um quadro de pseudodemência, então como se fosse Alzheimer, mas é só uma depressão. Só uma depressão, não sim, desmerecendo, mas... Tu falou, eu vi que na hora tu falou e depois voltou atrás, porque uma depressão também é um quadro muito sério, né? Então, tem todas essas questões que tem que ser investigada. No início é muito difícil de se conseguir um diagnóstico exato do Alzheimer. Então, ele sempre é clínico e é excludente. Não tem, por exemplo, um biomarcador, fazer um exame de sangue, algo que vai mostrar que a pessoa tem Alzheimer. Não é assim. É todo um diagnóstico clínico e, às vezes, com vários profissionais atuando junto. Então, eu dentro da minha área da neuropsicologia, eu auxilio muitas vezes, principalmente nessa questão inicial do diagnóstico, fazendo todo um perfil neuropsicológico da pessoa, porque às vezes a pessoa ela está se atrapalhando muito, mas a hora que eu faço os testes objetivos lá, eu percebo outras coisas que estão por trás. Eu consigo como que varrer o terreno para saber se é uma questão específica de memória, se é atenção, se é algo emocional. Na verdade, então, essa coisa que a gente até fala muito corriqueiramente, é Alzheimer, não é bem assim. E até por isso que o nome do workshop é Será que é Alzheimer? Porque tem toda essa análise anterior para se constatar que é de fato, né? E a partir daí, o que pode ser feito?
Então, a partir do momento que a pessoa tem o diagnóstico de Alzheimer, tem os tratamentos farmacológicos e tratamentos não farmacológicos. Então, normalmente, né, o diagnóstico também ele é médico, né? Por exemplo, eu, neuropsicólogo, eu auxilio, mas é o médico que vai dar o diagnóstico para a família, para a pessoa. Tendo o diagnóstico, o médico vai entrar com a parte medicamentosa. Então, os medicamentos, eles não curam a doença, mas eles fazem com que não progrida tão rapidamente. E aí tem as outras possibilidades, que é o tratamento não farmacológico, como estimulação cognitiva, treinos cognitivos para estimular a memória da pessoa. A gente sabe que hoje em dia a atividade física ela é muito importante, tanto para prevenção do Alzheimer, quanto em pessoas que têm, porque ela acaba estimulando a irisina. Tem um estudo que saiu recentemente mostrando que essa é uma substância que o cérebro produz a partir da atividade física e que previne e auxilia o não desenvolvimento tão rápido do Alzheimer. Tem todos esses outros fatores não farmacológicos que podem estar sendo feitos. E aquela história assim que a gente ouve, aprender outras línguas ou fazer palavras cruzadas, isso ajuda também? Ajuda no sentido assim, tudo que a gente fizer diferente, de desafio propor para o cérebro é melhor, porque a gente vai estar trabalhando com outras áreas. Então, eu sempre falo assim que a gente tem que se desafiar e buscar fazer coisas novas. Tudo que a gente fizer de novo sair da zona de conforto em todos os aspectos possíveis, até nas pequenas coisas. Evitar o sedentarismo mental. A gente fala muito do sedentarismo físico, mas hoje em dia é muito normal o sedentarismo mental, mesmo as pessoas não se dando conta, mas a tecnologia nos deixa muito reféns. Então fiquei feliz que esses dias eu montei a cadeirinha do meu filho e eu tava pensando bem nisso. Eu não sei, né, fazer as coisas direito, assim, mas tu vai seguindo o guia e aí tu vê como parece que mexe realmente com o teu cérebro de uma outra forma, porque tu é obrigado a raciocinar de uma forma diferente do que tu faz todo dia. Fiquei me sentindo super fit, então, cerebralmente. Sim. Tem que parar, ler, fazer um planejamento de como vai fazer a montagem, né? Agora, bom, estabelecida a situação, né, naqueles quadros críticos que a gente vê, muitas vezes até em filmes, como que a família lida com isso? Porque nos casos mais graves, a pessoa já não lembra nem mais dos seus familiares, né? Mais graves ou mais avançados. Como lidar com isso? É complicado para a família. Muitas vezes, que tu falaste ali no início, assim, aceitar o diagnóstico, muitas vezes é difícil. Então, às vezes está vendo que o familiar está esquecendo, mas a família posterga esse momento. Acontece. Outras vezes, assim, eu já tive familiares, bom, faz o que é necessário, mas eu não quero saber diagnóstico. Eu tenho uma paciente que a filha não quer saber, embora ela saiba, mas ela não quer ouvir essa palavra. A filha não quer saber. Que Sim. A mãe... Agora, quem tem Alzheimer, ele sofre tanto quanto quem está ao redor? Numa fase inicial, sim. Tem pacientes que sofrem e tem pacientes que não sofrem. Porque aí pode estar junto com o diagnóstico de Alzheimer uma síndrome que a gente chama de anosognosia. Então, o que é essa síndrome? As pessoas, elas não têm consciência das suas dificuldades. Então, isso acaba sendo protetivo para as pessoas que têm Alzheimer e não reconhecem que estão com essas dificuldades. Porque eu tenho pacientes que eles reconhecem e é horrível, assim. Porque se dão conta que estão esquecendo, ficam desesperados em determinados momentos, assim. Tive uma vez uma paciente que ela estava chorando e aí foi no momento de atendimento, ela disse que ela só queria saber quem está vivo e quem está morto. Então, imagina, tu fica no meio que tu não sabe. Ontem mesmo uma paciente me falou, eu não sei de quem eu gosto, de quem eu não gosto, do que eu gosto de comer, eu não sei mais nada disso. Tu perde a tua identidade também. E aí, o que acontece? A pessoa tem instrumentos que possam ser usados para facilitar a sua rotina? A gente utiliza estratégias para lidar com essas situações. Assim. O que a gente sabe que auxilia o paciente de Alzheimer é ele ter rotina. Então, para não desorganizar tanto ele. Então, fazendo
todos os dias exatamente as mesmas atividades, isso vai auxiliar bastante ele. Mas nessas questões que vão acontecendo, surgindo, e tem questões comportamentais, tudo isso é muito específico, não é como uma receita de bolo que eu posso dizer que funcionou. Sim, vai depender de cada caso mesmo. Com funciona de uma forma, com outro de outra, tem que ser bem analisado individualmente. E o workshop que vai acontecer agora, dia 17, aí ele tem como foco quem? O público-alvo? É para os familiares, é para os profissionais da área, é para quem está num estágio inicial e daqui a pouco quer saber como lidar com isso? Bom, então o workshop que acontece, né, será que é Alzheimer? Um tema, então, acho que de extrema importância, né, e até mesmo porque o mês de setembro é, então, comemorado o mês, né, de Alzheimer, né, o dia 21, então, de setembro é o mês mundial de Alzheimer. A ideia, então, do workshop, né, foi o desenvolvimento, assim, até mesmo para as pessoas entenderem o próprio familiar, o próprio cuidador, né, de idoso, saber realmente o que é o Alzheimer. Né? Se o Alzheimer tem cura, se o Alzheimer, quais os tipos de tratamento, né? Então, todos esses temas, então, serão abordados no workshop. Dicas, então, de como o próprio cuidador irá cuidar, então, desse paciente com Alzheimer, o próprio familiar, né? Até mesmo a questão da atividade física, né? Vai ser muito importante. Então, esses temas que a gente irá abordar no workshop, até mesmo para alertar a população e os próprios cuidadores, né, de realmente de ter a oportunidade de conhecer mais um pouco sobre a doença de Alzheimer. Sim, que é realmente muito importante que quem rodeia essa pessoa esteja ciente de como funciona para auxiliar, porque realmente não deve ser fácil, né? Eu pergunto ainda o seguinte: dentro dessa, já falaram algumas coisas, como por exemplo esporte, esse se desafiar diariamente, né, mentalmente. Tem mais algum tipo de prevenção? O principal fator de risco para desenvolver o Alzheimer é a idade. Uhum. Então, por isso que a gente associa realmente a quem é mais idoso. Isso. E aí tem a questão toda de um estilo de vida. Aquilo que a gente fez ao longo da vida. Então, o que a gente sabe, assim, fazendo uma analogia com o coração. Coração, quase todo mundo sabe o que é bom para o coração, então o que não se deve fazer, e é da mesma forma para o cérebro. Então, uma boa alimentação, a prática de atividade física, evitar o sedentarismo, evitar o estresse, porque o estresse a gente não se dá conta, mas a pessoa que tem um estresse crônico, a gente acaba liberando no cérebro uma quantidade muito alta de cortisol. E o cortisol, estando no nosso cérebro inundado, ele não permite que libere uma outra substância, que é o BDNF, que é o fermento para o nosso cérebro. Então, um estresse crônico, ele interfere muito na memória da gente. Então, a questão de sono, privação de sono. Não me fala em privação de sono nesse momento, que eu tô com um filho de 2 meses. Não, mas vai passar. A privação. A gente precisa de 6 a 8 horas de sono para consolidar as memórias. Então, é muito, muito importante o sono. Às vezes não é nesse momento que tu vai sentir, assim, mas a longo prazo isso é muito importante. Então, são vários fatores que no longo prazo podem vir a desenvolver, né? A doença de Alzheimer é uma questão de estilo de vida. Uhum. Embora se saiba, e eu vejo muito assim, quem tem um familiar que tem ou já teve Alzheimer, a pessoa tem um medo muito grande de que ela também possa ter. Mas, na verdade, assim, os casos de pessoas com Alzheimer que está relacionado à genética é uns 10 a 20%. O resto é tudo estilo de vida. Então, é aquela história, né? Cuida agora porque vai ser cobrado lá na frente. É verdade. Vai ficar essa reflexão para todo mundo que está nos assistindo. Paulo, para finalizar, eu gostaria que tu passasse de novo as informações sobre o workshop e como participar. Bom, então é um workshop, né, que acontece então o dia 17 de setembro, né, no período então das 14 horas às 17 horas,
tá? Acontece, então, na Escola PMH Curso. O pessoal, então, as maiores informações, pode acessar ali as minhas redes sociais, né? Minha página, Paulo Viana, ou até mesmo o meu Instagram, que tem todas as informações ali, né? Disponível para quem quer, então, participar desse workshop. Então, vai ser um workshop, eu acho, de excelência, né? A Lidiane, então, vai ser uma das palestrantes, né, desse workshop. Também vai ter o Dr. Eduardo Zimmer, também, né, que ele é pesquisador também do INSER, né, da doença de Alzheimer, né, e também é professor da URGS. Eu acho que vai ser um workshop de excelência para as pessoas entenderem realmente o que é a doença de Alzheimer. Muito válido, muito interessante mesmo. Bom, eu agradeço a presença de vocês, todos os esclarecimentos e a oportunidade que é dada a quem está nos ouvindo de participar. A gente vai para o intervalo, volta daqui a pouquinho com o nosso momentinho de moda do programa. Não sai daí. Já de volta, e agora a nossa hora de moda por aqui. Começando pelo look do dia. Aliás, vocês viram que eu estou de azul. Não é uma cor muito corriqueira para mim, mas eu confesso que eu amei esse tom de azul. Vamos lá para os pés. Botei uma bota nude, que é para não brigar com outro tom na parte de cima. A calça é um jeans flare com uma lavagem bem fechada, bem clássica, discreta. Tem que ter no armário, porque transita por vários ambientes, em várias situações. A camisa, eu não preciso dizer, estou completamente apaixonada por esse tom. Vejam como ela tem esse detalhe aqui, ó, que dá toda a bossa para ela, deixa mais soltinha. O tecido é levemente brilhante, então não tchan, né? E como eu estou de azul, também botei aqui a minha cruz azul, que eu uso pouco, mas ficou demais, particularmente eu adorei. E observaram que eu estou hoje com um cabelo diferente. Aliás, me comentem se vocês gostam desse cabelo, qual é o meu cabelo preferido, porque às vezes eu não sei o que botar mesmo, e daí eu curto apreciar a opinião alheia. O nosso Drops de Moda é com uma queridinha do Brasil, quase uma unanimidade, vai estar apontando aí por Porto Alegre no próximo mês. Sandy. Tá, pode ser. Bom, sexta-feira, é claro que a gente vai trazer para vocês a nossa agenda cultural para o final de semana. O 21º Caxias em Cena inicia nesta sexta-feira na Serra Gaúcha. A edição de 2019, que acontece em Caxias do Sul, de 6 a 15 de setembro, conta com 15 espetáculos de teatro e oficinas sobre atuação e produção cênica.
A programação do Festival de Artes Cênicas conta com atividades gratuitas e pagas. A atriz Mônica Martelli está no Rio Grande do Sul neste fim de semana com a peça Minha Vida em Marte. A comédia terá sessões no Teatro do Bourbon Country nesta sexta-feira, às 7h30 e às 9h30 da noite. No Teatro Fevale, o espetáculo será no sábado, às 9 da noite. Minha Vida em Marte é a continuação da saga de Fernanda, personagem que surgiu pela primeira vez no teatro em 2005, quando Mônica lançou a comédia Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou. A banda Vera Louca retorna aos palcos da capital neste sábado, às 9 da noite, no Bar Opinião. O show de retorno promete ser um momento especial para os fãs, pois toda a apresentação será gravada. No repertório de retorno estarão os maiores sucessos da banda, como Grafite, Cuidado Ana, Aos Meus Amigos, Palácio dos Enfeites e Borracho e Louco. A edição deste sábado do projeto Casa Expandida vai levar uma série de atrações à Casa de Cultura Mário Quintana, no Centro Histórico de Porto Alegre. Entre as atrações estão a cantora e ativista da cultura afro-uruguaia, Chabela Ramírez, o grupo Afluentes e o músico Neto Fagundes, além da discotecagem de DJ Piá. As atividades gratuitas começam às 19 horas. Construída a partir de mais de 300 contribuições enviadas espontaneamente pelo público, Eu de Você faz temporada de pré-estreia neste fim de semana no Teatro São Pedro. Peça com a atriz Denise Fraga terá sessões sexta e sábado às 9 horas e no domingo, em sessão dupla, às 6 e 8h30 da noite. Algumas sessões terão intérprete em Libras e áudio de descrição. E é isso aí, gente. Bora pro final de semana. Um beijo para todo mundo que nos assistiu hoje. Segunda-feira voltamos ao vivo e agora vocês ficam com o feed e a apresentação do Super Capu. Beijo.